Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele e hoje nós começamos a nossa aula 20. Então vamos nos organizar para essa aula? Hoje nós vamos precisar de 2 folhas, um caderno, o lápis e a borracha, ok? E aí você vai ver se está tudo certo o material, organiza tudo e aproveita, coloca a data de hoje, né, o número da aula, que é a aula 20, e o tema da aula de hoje, que é Movimentos Sociais no Brasil, Guerra do Contestado e Revolução Federalista. Tá bom? Então, pega o material, anota tudo que nós já voltamos. Pronto, tá tudo certo então? Então vamos fazer a revisão da aula passada. Então eu vou relembrar, mas na verdade nós vamos continuar essa aula hoje, tudo bem? Então, né, a nossa aula 19, nós falamos sobre a Guerra do Contestado.
Lembram disso? E eu comecei contando para vocês que o meu pai, que desde pequeno meu pai contava uma história que falava do meu avô e de uma guerra lá em Santa Catarina. E depois que eu estava lá no 9º ano, o professor contou uma história muito parecida, de uma guerra muito parecida. E depois, pesquisando, né, sobre esse assunto, que provavelmente me incentivou a estudar história, quem sabe até ser uma historiadora hoje, eu descobri que a história que meu pai contava era a mesma história lá que o professor contava lá no 9º ano. Ou seja, então meu avô participou dessa guerra, que é a Guerra do Contestado. E tinha um personagem que sempre aparecia na história, que ele, né, tinha uma participação bem interessante nessa história, que era o Adeodato. E nas minhas pesquisas eu descobri o Adeodato, certo? Então o Adeodato, ele foi líder da Guerra do Contestado, foi o último líder da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado teve vários líderes e ele foi o último. E essa guerra aconteceu numa região que fica entre Paraná e Santa Catarina, e na época os dois estados disputavam essa região, que é ali no mapa, que está ali em rosa, ali no mapa, certo? Então hoje fica Porto União, Caçador, Curitibanos, que foi onde meu pai nasceu, certo? Então, nessa região onde os dois estados disputavam, houve uma guerra contra os sertanejos que viviam na região, que resolveram se defender de várias questões que aconteceram ali. Essa região era muito rica em araucária, que é essa árvore ali, que dá pinhão, por exemplo. Nessa região também tinha muita erva mate, e era dessa floresta ali que os sertanejos, né, os caboclos que moravam na região, tiravam seu sustento, onde eles moravam, onde eles construíam o paiol. Praticamente tudo que eles faziam para a sobrevivência vinha dessa mata, vinha dessa região. Acontece que com a República, o governo da época começou a distribuir terra para os fazendeiros, né? Para os fazendeiros mais influentes da época, por exemplo, fazendeiros que faziam parte da política, etc. E para outras empresas, e muitas empresas estrangeiras. Então, uma empresa que veio que instalou que era responsável pela via férrea, ali, por esse trecho, né, que era a Railway Company. E também uma empresa que explorou a madeira ali no local. Ou seja, com a exploração da madeira, destruiu todo modo de sobrevivência desses sertanejos. E esse povo ficou abandonado, desalojado, ameaçado pelos capangas da empresa, das fazendas. E eles só apareceu um recurso para eles, que eram os monges, certo? Então, por essa região, passaram vários monges. E um desses monges, o José Maria, que foi o último, ele tinha uma visão mais política. Então, ele foi mostrando para essas pessoas, para os sertanejos, né, a situação deles de abandono. Aí, esse discurso do monge José Maria, para a gente ter uma ideia do que ele pensava e o que ele pregava para esses sertanejos. Então, o discurso diz assim: vocês se acordem comigo para conseguir cura de suas doenças, uma ideia, um conselho para os seus padecimentos. As autoridades não fazem nada e não querem que ninguém faça. Eles têm cobiça por terras, por gente, por amigos e por compadres. Os mandões estão trazendo gente lá de fora e dão tudo aos estrangeiros. Os gaviões estão chegando e querem os pintinhos. Então, esse era um dos discursos do monge José Maria. Então, por exemplo, ali ele diz: os mandões estão trazendo gente lá de fora. Quem seriam os mandões? Quem vocês acham que seriam? Quando ele fala os mandões, a quem eles estão se referindo? Quem vocês acham? Não seriam as autoridades? Será os políticos, né? Lá da época. No final dele falava assim: os gaviões estão chegando e querem os pintinhos. Quando ele fala isso aqui, isso chama, é uma metáfora, né? Então ele compara algumas pessoas daquela época com gaviões e pintinhos. Quem vocês acham que eram os gaviões? E quem seriam os pintinhos nessa história? Então, algumas pessoas acham que os gaviões seriam, por exemplo, os estrangeiros, outros, né, empresários, pessoas poderosas, e os pintinhos seriam as pessoas mais pobres, mais simples, né, mais vulneráveis, digamos assim, no caso, os sertanejos. Então, nesse discurso, a gente tem uma ideia de o que acontecia com os sertanejos, né, a questão do abandono, da falta de recursos para a saúde, por exemplo. E
o que eles tinham para ajudar era o monge. Então, eles passaram a seguir esse monge e eles chegaram a fundar algumas comunidades. Algumas cidades, assim, em que eles viviam de subsistência, de forma coletiva, ou seja, eles não vendiam nada. Então, era uma vida diferente do que se vivia em outras cidades ali. Então, isso começou a incomodar as autoridades da época, tá? Por vários motivos. Lembrando que essa é uma história que tem várias versões. E aí, o governo federal mandou tropas do exército para destruir essas comunidades e atacar, né, os sertanejos e o monge, principalmente. Então, no primeiro embate, morreu o monge e o João Gualberto, que era o comandante do exército naquela época, nessa operação. E a guerra foi por 4 anos, certo? Demorou 4 anos para destruir as comunidades. Então, eles destruíam uma comunidade, esse povo se reunia em outro lugar, formava uma outra comunidade, certo? Então, foram 4 anos de canhões, metralhadoras, chegou até o avião, contra, por exemplo, facões. Então, os sertanejos usavam facões de madeira. Então, aqui tem uma das fotos dos sertanejos. Comentei com vocês que o título ali é Jagunços, né, do Contestado, que foi o título que se deu na época. Mas nós vimos que jagunço é um termo pejorativo. Então, como eles se levantaram e reagiram, ficou com esse nome que não é bem aceito, como se fosse um bandido, alguma coisa assim. E essa foto do momento que eles foram, que os sertanejos foram rendidos, né, depois de 4 anos. E nós vemos ali, comentei com vocês, que tem muitas crianças, muitos idosos, e que a maioria deles eram mestiços, né? Ou seja, descendentes de africanos, de indígenas. O capitão do exército, Matos Costas, ele também fez uma declaração dizendo o que esse povo quer. Então, esse povo reclama que tiraram as terras deles e impedem de que eles ocupem as terras devolutas. Então, terras devolutas eram terras do Estado que estavam desocupadas, certo? Então, eles perderam terras, né, para os fazendeiros, tomaram outras empresas e não podiam ocupar, ou seja, não tinham onde morar. Então, também na declaração do capitão do exército, aponta a questão do problema com terras. E, por fim, o Adeodato, quando ele foi condenado, né, 23 anos de prisão e tal, ele faz um discurso onde ele é bem irônico, assim, ele brinca, né, com as palavras, e no final ele fala que pobre só merece sepultura. Ou seja, também que nesse documento, indicando também a questão da pobreza e que a situação em que o pobre vive ele só acaba, só a morte mesmo que ele vislumbra. Então, o que nós observamos nesse episódio da Guerra do Contestado? A questão da terra, né? Então, foi a luta pela terra, ou seja, pela sobrevivência do caboclo, né? Essa é uma questão ainda, hoje em dia, que não se resolveu, é uma luta que ainda, ela é bem forte, né, na questão do Brasil, e a desigualdade ainda é muito grande. Esse é o mapa do IBGE de 2017, e o que está pintado em verde escuro são as pequenas propriedades. Dá uma olhadinha ali. E o que está no mapa em verde claro são propriedades, são grandes propriedades, chamamos de latifúndios. Então, olhando esse mapa, o Brasil ele tem mais latifúndios, ou seja, grandes propriedades que têm apenas um proprietário, ou pequenas propriedades rurais. Então, está bem claro que a maioria infelizmente ainda hoje, né, grandes propriedades, latifúndios. E muitos desses lugares são improdutivos, não se planta nada. Então, é uma grande questão que hoje se discute no Brasil, tem conflitos ainda muito grandes. E eu trouxe aí o documentário que foi feito pelo professor Nilson, né, que conta as consequências do trabalho do professor Nilson, que na verdade ele é geógrafo, e ele pesquisa há muitos anos sobre a questão do contestado. Em troca, ele começou a investir nessa região. Por quê? Lá na região da guerra, as pessoas ficavam com vergonha, né? Se alguém tinha um parente, alguém que participou da guerra, até hoje tem gente que não fala nesse assunto. Tem vergonha, tem medo da perseguição, porque muitos foram perseguidos por muitos anos. Então, e tinha aquela ideia do jagunço, né? Então, fulano que participou da guerra, passou a ser chamado de jagunço, de forma sempre negativa, pejorativa. Então, o professor Nilson começou a incentivar
que essas pessoas relembrassem dessas histórias, né? Do que o sertanejo fez para lutar pela terra, lutar pela sobrevivência e incentivar, valorizar esse termo caboclo. Então, na verdade, não é o jagunço, é o caboclo. Então, eu trouxe alguns itens para relembrar do documentário, tá bom? Aqui, o que diz o documentário? O caboclo, o que ele faz? Ele é a pessoa que ele acorda de madrugada para fazer serviço relacionado ao sertanejo, que é tirar o leite, alimentar os animais, cuidar da plantação, né? Plantar, colher, regar, adubar, que é o trabalho com a terra. Então, tem que acordar muito, muito cedo mesmo. É um povo que é acolhedor, gosta de receber. Se chega a visita, eles, né, fazem um café, fazem alguma coisa para comer, fazem um bom almoço, né? Gosta de confraternizar, ou seja, fazer festas. Tem uma ligação muito íntima com a natureza. Eles gostam, a natureza é muito forte para eles. Então, é importante o convívio na terra. Então, se um caboclo ele vai morar na cidade, ele não é só a questão de ser pobre ou não, mas a questão de que ele precisa da terra para ser feliz mesmo. Vive diretamente da subsistência de recursos naturais. Quer dizer isso, de subsistência? Que eles plantam, tudo que eles produzem nesse espaço é para ele e para a família. O objetivo não é vender e lucrar e enriquecer, não. É a sobrevivência da família. E eles procuram, preservam, né, a natureza e os animais, têm esse cuidado, né, da preservação. E o trabalho dessas pessoas contribui significativamente para a economia do país. Então, é muito importante. Ou seja, a nossa alimentação, grande parte vem do trabalho dessas pessoas. Então, é um trabalho muito importante. Hoje em dia, tem alguns projetos que o pequeno proprietário rural, ele produz alimentos sem agrotóxicos, por exemplo. Então, cada vez aumenta a importância dessas pessoas. Então, aqui algumas coisas do que é o caboclo, o que ele faz. Então, eu trouxe aqui uma música de um artista bem importante aqui para Curitiba, que é o Itaércio Rocha. E ele fez uma música valorizando também a figura do caboclo, certo? Então, eu vou colocar para vocês. Tem uma colega nossa que ela gravou a música. Eu vou colocar para vocês ouvirem. E depois a gente vai conversar sobre ela, tá bom? Então, o nome da música é Caboclo. Caboclo é quem manda no mar. Quem manda na terra é caboclo. Caboclo é quem manda no mar. É caboclo, é caboclo, é caboclo. Caboclo se espalha no ar. É caboclo, é caboclo, é caboclo. Caboclo se espalha no ar. Quem mora na mata é caboclo. É raio de luz a girar. Quem mora na mata é caboclo. É raio de luz a girar. É caboclo, caboclo, caboclo. Caboclo chegou pra raiar. É caboclo, caboclo, caboclo. Caboclo chegou pra raiar. Quem manda na terra é caboclo. Caboclo é quem manda no mar. Quem manda na terra é caboclo. Caboclo é quem manda no mar. É caboclo, caboclo, caboclo. Caboclo se espalha no ar. É caboclo, caboclo, caboclo. Caboclo se espalha no mar. Eu sou caboclo, caboclo eu sou. Eu sou caboclo, caboclo eu sou. Do pé rachado, caboclo eu sou. Do pé vermelho, caboclo eu sou. Quem manda na terra é caboclo. Caboclo é quem manda no mar. Quem manda na terra é caboclo. Caboclo é quem manda no mar. É caboclo, caboclo, caboclo. Caboclo se espalha no ar. É caboclo, caboclo, caboclo. Caboclo se espalha no mar. Eu sou caboclo, caboclo eu sou. Eu sou caboclo, caboclo eu sou. Do pé rachado, caboclo eu sou. Do pé vermelho, caboclo eu sou. Da beira d'água, caboclo eu sou. Do meio da mata, caboclo eu sou. Da encruzilhada, caboclo eu sou. Da meia-noite, caboclo eu sou. Da maresia,
E, gente, gostaram da letra, da música? Linda, né? Então, vê que o objetivo do Itaércio Rocha, que é quem escreveu a letra, é exaltar, né, a figura do caboclo, certo? Então, eu coloquei na tela ali pra gente analisar. Tá, lembrando que quem cantou pra nós é a Carol, ela é nossa aqui, produtora, que trabalha, ela que ajuda nos vídeos, que você vê de diferente ali, né, nas videoaulas, ela que é responsável por isso, tá bom? E agora nós descobrimos esse talento dela, que é cantar. Então, muito obrigada, Carol, por isso. Tá? E o Itaércio Rocha, ele é também bonequeiro, educador, muito importante para a cena cultural aqui de Curitiba. Por exemplo, o Carnaval de Curitiba, né, Garibaldi dos Sassis, ele que participa. E tem alguns grupos também, o Mundaréu, ele que incentivou, que é líder, tá bom? Então, quero convidar vocês para analisar a letra dessa música. Vamos ver ali. Então, ele diz assim: quem manda na terra é caboclo. Caboclo é quem manda no mar. Ou seja, o pescador também, que também seria um caboclo, né? Caboclo, 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 caboclo se espalha no ar. Eu sou caboclo, caboclo eu sou. Do pé rachado, caboclo eu sou. Do pé vermelho, caboclo eu sou. Então, tem regiões do Paraná, por exemplo, que a terra é vermelha. Então, o caboclo chega a rachar o pé, né? E tem o pé vermelho de acordo com a terra. E ele, quando ele fala eu sou caboclo, ele repete, quer dizer, ele tem orgulho disso, né? Então, eu realmente sou caboclo. Não tem por que ter vergonha disso, de ter esse estilo de vida, de trabalhar na terra, de ser pescador. Quem mora na mata é caboclo. Raio de luz a girar. Raio de luz a girar é uma coisa positiva? Né? Luz é importante para nós? Muito, né? A luz do sol, ela é muito importante para a vida, né? Inclusive. Caboclo, caboclo, caboclo. Caboclo chegou para raiar. Ele chegou para raiar. Eu sou caboclo, caboclo eu sou. Da beira d'água, caboclo eu sou. Do meio da mata, caboclo eu sou. Certo? Então, eu achei linda essa música, linda mesmo. Valoriza mesmo a imagem do caboclo. E eu quero convidar vocês a escolher um trecho dessa música, tá bom? Alguns versos, uma estrofe. Você vai copiar essa estrofe e vai desenhar. Vai fazer desenhos que lembrem a figura do caboclo, certo? E a minha ideia é que você tira foto, manda aqui pra gente. A gente quer fazer um vídeo e é o desenho de vocês. Combinados?
Bom, vamos lá então, gente. Então, essa guerra que eu falei para vocês, né, que eu contei para vocês, a Guerra do Contestado, então ela aconteceu no começo da República. Então, eu comentei isso para vocês, que foi o começo da República. Então, para entender melhor, eu fiz essa linha do tempo, certo? Para vocês entenderem exatamente o que é a República. Ali, o que está em azul, a gente chama de Brasil Colônia, o período da história do Brasil, conhecido como Brasil Colônia. Nesse período, o Brasil estava sob domínio português. Era o rei de Portugal que mandava no Brasil, que era dono dessas terras, né, que servia para ser explorado e tal. Eu já contei isso para vocês. Depois, em 1822, foi declarada a independência do Brasil. Dom Pedro I declarou a independência e passou a ser o primeiro rei, o primeiro imperador do Brasil. Então, de 1822 a 1889, nós chamamos de Brasil Império. Foi o período que o Brasil teve reis. Não sei se vocês sabiam que o Brasil teve reis já, né? Então, esse período, nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E quando tem rei, quando tem imperador, nós chamamos de monarquia, o regime de governo chamado monarquia. Na monarquia, o poder é vitalício, ou seja, esse rei ele governa pela vida inteira até ele morrer, e ele é hereditário. Quando ele morrer, é alguém da família que acaba assumindo o governo. Ok? E aí, sabe quem assumiria o governo? Seria a filha de Dom Pedro II. Nós teríamos uma rainha, a princesa Isabel. Mas isso não aconteceu. Nós não chegamos a ter uma rainha. Por quê? Porque um grupo de pessoas que estavam bem satisfeitos com o governo de Dom Pedro II se articularam e acabaram dando um golpe, digamos assim. Dom Pedro II e a família foram obrigados a sair do Brasil, foram exilados, né? E a partir dali começa um outro regime de governo, que é a República. Então, na República nós temos presidentes, tá? Então, em 1889, o Brasil vai ser República e passa a ter o primeiro presidente da história do Brasil, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente. Tá? Então, eu marquei ali com a linha em laranja, tá na linha. Certo? Então, até hoje, o Brasil é uma república, nós temos presidentes. Qual que é a diferença de república para monarquia? Na república, o governante ele é escolhido, né, por voto. É um cargo que é temporário, dura atualmente, são 4 anos, tá? Passando 4 anos, tem outra eleição, escolhe-se um outro presidente. Tá? E nós temos outros cargos também, por exemplo, o poder legislativo, que ajuda a fazer leis, o poder judiciário, que são juízes. Então, o poder é dividido com outras pessoas, certo? Então, desde 1889, o Brasil é uma república. E a Guerra do Contestado e o outro assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje aconteceram no começo da República, que foi um período bem conturbado da história. Teve muitas revoltas, guerras, foi bem confuso, assim. E aconteceu, inclusive, a guerra que nós vamos trabalhar hoje, que é a Revolução Federalista, sabe? Que marcou muito a história do Paraná. Então, alguns lugares que você vai do Paraná, por exemplo, a Lapa, é muito forte essa questão da guerra da Revolução Federalista. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, esses nomes, dá uma olhadinha ali. Você já viu algum desses nomes? Em Curitiba, nós temos cidades, né, com algum desses nomes. E em Curitiba, nós temos nomes de rua. Marechal Floriano Peixoto foi o segundo. Ele era vice-presidente, depois ele virou o segundo presidente do Brasil, tá? Em 2 anos depois do Marechal Deodoro, teve outro golpe na história do Brasil. Marechal Floriano assumiu. Tá? Então, em todo lugar do Brasil que você for, tem nomes desses presidentes. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Em Curitiba nós temos a rua Vicente Machado, tem General Carneiro, tem uma cidade também com esse nome, Barão do Cerro Azul. Ok? Então, por que essas pessoas foram homenageadas? O que aconteceu? O que elas têm a ver com a história de hoje? Tá bom? Então, eu vou contar a história e eu quero ver se vocês sabem quem foram essas pessoas e a gente volta a conversar. Aqui a foto, né? O primeiro ali é o Marechal Floriano. Ele era um militar. Os primeiros presidentes do Brasil foram militares. E o Prudente de Moraes foi o terceiro presidente.
E vamos lá, então, eles foram personagens centrais na história da Revolução Federalista. Quando eclodiu essa Revolução Federalista, Marechal Floriano Peixoto era o presidente do Brasil. O que foi essa revolução? Foi uma guerra civil gaúcha. Guerra civil quando envolve brasileiros, por exemplo, né? Uma guerra entre brasileiros. E ocorreu entre 1893 e 1895. Qual o motivo dessa guerra dos gaúchos? O que aconteceu entre os gaúchos? Foi um desentendimento político entre eles, né? Eles estavam insatisfeitos com uma questão política e envolveu dois partidos, o Partido Federalista e o Partido Republicano Rio-Grandense. Então, viram o motivo do nome? Por que Revolução Federalista? Tem a ver com o quê? Com o nome do partido, Partido Federalista, tá? Que foi o partido que começou essa revolta. Eles estavam insatisfeitos com o governador do Rio Grande do Sul, que era o Júlio de Castilhos, que é esse da foto, o primeiro ali da foto. O Júlio de Castilhos era muito autoritário. O que era uma pessoa autoritária? Que ele tomava todas as decisões sozinho, não consultava deputados, não consultava ninguém. Todas as decisões, ele que fazia sozinho e os demais políticos ficavam de fora de tudo. Então, e aconteceram algumas questões até que o partido dos federalistas se revoltaram e começaram essa guerra, que teve como líder o Gumersindo Saraiva. Tá? O Gumersindo Saraiva era do Partido Federalista. Ele foi para o Uruguai, organizou uma tropa e invadiu uma cidade lá no Rio Grande do Sul. E a partir do momento que ele invade essa cidade, então, com a ajuda de argentinos e de uruguaios. Tá? Então começa essa revolução. Então, assim, o que acontece? Vão lutar nessa guerra, nós chamamos de maragatos e pica-paus. Ou seja, as pessoas do Partido Federalista, os revoltosos, digamos assim, eram chamados de maragatos. As tropas do governo eram os pica-paus. Então, lutavam revoltosos e tropas do governo, do exército, né, brasileiro. Por que maragatos e pica-paus? O que eles tinham? Eram os apelidos que a população acabou dando para pessoas desses exércitos. Então, dá uma olhadinha na foto, na imagem. Então, esses dois exércitos, assim, eles usavam uniformes. São esses uniformes ali. Eles usavam lenços, tá? O maragato era o lenço ou vermelho ou branco. E os pica-paus tinham o lenço branco, a calça vermelha e o chapéu, dá uma olhada no chapéu. Então, acredita-se que pelo uniforme deles, eles receberam esse apelido, né, de pica-pau, por lembrar aquele pássaro, que tem o desenho, né, famoso lá. E talvez seja... Enfim, tá? A luta foi entre pica-paus, tropas do governo, e os revoltosos do partido dos federalistas. Maragato, de onde vem esse termo maragato? Por que eles chamavam de maragatos? Então, tem várias versões também, não se sabe direito, mas provavelmente é porque vários integrantes dos maragatos, eles eram de uma região lá da Espanha, chamada Margareteria. Tá? E aí, a partir daí, eles receberam esse nome. Outra coisa, também, maragato tinha um sentido, assim, pejorativo também. Desqualificava a pessoa, como se fosse uma coisa que não era bom, entendeu? Então, maragato era uma coisa negativa. Aqui a foto dos maragatos. Tropa do Gumersindo Saraiva, que era o líder dos maragatos. Eles saíram do Rio Grande do Sul e foram avançando para o norte do país. Então, eles invadiram Santa Catarina, chegaram primeiro em Joinville, e um outro grupo ficou lá em Florianópolis, onde tinha como se fosse um quartel que eles se estabeleceram ali. De Santa Catarina, eles invadiram o Paraná. O Paraná, eles invadiram no Paranaguá. Tá? Foi bem fácil invadir Paranaguá, porque Paranaguá não tinha defesa, não tinha exército, nem nada. Então, eles invadiram Paranaguá e rapidinho já conseguiram tomar a cidade. De Paranaguá, eles foram para Tijuca e para Lapa. Aqui, essa é a tropa do governo, tá? Os pica-paus. O comandante dos pica-paus era o general Carneiro. E aqui a imagem de Paranaguá, da ocasião que foi invadido ali, que foi bem... Não tinha defesa da cidade, então foi fácil assim. E na Lapa,
Em 1894, eles foram para Lapa. O que aconteceu? Os lapianos resistiram de toda forma, foi 26 dias de resistência. Então, foi muito difícil tomar a Lapa. Então, até hoje, se você for na cidade da Lapa, eles festejam, né? Tem muitos monumentos que lembram essa ocasião que teve a ver com o Cerco da Lapa, que é na Revolução Federalista. Então, durante 26 dias, os lapianos lutaram de toda forma contra a invasão dos maragatos. Então, a cidade da Lapa estava literalmente sitiada. Os tiros da artilharia pesada vinham de todos os lados e os lugares mais visados eram a praça, o cemitério, a casa que servia como hospital. Barricadas e trincheiras eram construídas para fazer defesa às ações do inimigo. A cada dia de batalha, a pequena cidade da Lapa se fragmentava ao amontoado de cadáveres e muitos feridos agonizavam a sua própria morte. Então, eles tiveram, tem esse lado heróico, digamos, da cidade, que eles resistiram e conseguiram conter esse avanço dos maragatos por 26 dias. Mas, por outro lado, morreu muita gente, a destruição foi muito grande na cidade, então fica a questão, né? Será que eles foram vitoriosos mesmo? Mas, enfim, depois de 26 dias, os maragatos conseguiram tomar conta da cidade e seguiram para Curitiba. O que aconteceu em Curitiba? Quando eles invadiram a cidade, não teve defesa nenhuma, não teve reação nenhuma dos curitibanos. Porque aqui o governador Vicente Machado, que lembra que Curitiba era a capital, né? Então o governador do Paraná ficava aqui. O que o Vicente Machado fez? Mudou de Curitiba, foi embora. Alguns dizem que ele fugiu, digamos. E o comandante também do exército, que era antes do general Carneiro, também fugiu. Então a cidade ficou largada. O que eles fizeram? A junta comercial da cidade chamou uma figura que era muito importante aqui para a cidade, que era o Ildefonso Pereira Correia, que eles tinham, que era conhecido como Barão do Cerro Azul. Então eles elegeram o Barão do Cerro Azul para cuidar da cidade nesse período conturbado, certo? Quando as tropas chegaram aqui, quando os maragatos chegaram, todo lugar que eles iam, conta-se que eles barbarizavam mesmo. Então faziam muitas coisas que até a gente não fica complicado de ficar falando. Então, eles eram muito temidos, digamos assim, a destruição era grande, eles saqueavam, roubavam e tal. E aí eles chegaram, como eles viram que Curitiba estava desprotegida, eles chegaram para o Barão de Cerro Azul e fizeram a seguinte proposta. Nós queremos um montante X, né, de dinheiro, pediram dinheiro para o Barão de Cerro Azul. Se vocês entregarem essa quantidade, Curitiba vai ficar intacta, não vai ter destruição, nós vamos ficar aqui numa boa, certo? E como o objetivo do Barão de Cerro Azul era preservar Curitiba, era evitar que tivesse massacre da população, saques e destruição, ele aceitou a proposta dos revoltosos, né, dos maragatos, e entregou o dinheiro que eles pediram. Então, os maragatos ficaram aqui em Curitiba por 2 meses e não teve destruição, não teve nada. Tá? Ficaram aqui em festas e tal. E eu trouxe um texto historiográfico para ler para vocês. O que é um texto historiográfico? Texto historiográfico é o texto do historiador. O historiador estudou esse assunto, né, pesquisou, e aí, quando ele tira a conclusão dele, ele escreve, né? Ele escreve um livro, um artigo, uma coisa assim. Então, isso nós chamamos de texto historiográfico, tá bom? Esse texto é do Rui Wachowski, que é um historiador bem importante aqui para Curitiba, né? Para a história do Paraná também. Então, ele escreveu assim sobre esse episódio. Quando Gumercindo Saraiva entrou em Curitiba com suas forças, por sinal, sem nenhuma resistência, foi com a junta comercial presidida pelo homem de maior prestígio na cidade, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul, que os maragatos trataram da obtenção de aviltada quantia em dinheiro, sob ameaça de saque da cidade. Era um difícil e perigoso encargo. Seu principal objetivo foi salvar a população curitibana, notadamente o comércio, de um saque de consequências imprevisíveis por parte dos maragatos. O barão tratou o pagamento dessa quantia com o Dr. Menezes Doria, nomeado pelos federalistas. Ficaram em Curitiba durante 2 meses, passando-os em festas, espetáculos e diversões. Não concretizaram seu plano inicial de invadir São Paulo. Deram-se apenas o trabalho de ocupar Ponta Grossa e mandar contingentes de reconhecimento para Castro, onde Vicente Machado já tinha se transferido para o Rio de Janeiro.
Aí o que aconteceu? Quando terminou a Revolução, né, quando terminou essa revolta, esse episódio, houve as tropas do governo, né, eles fizeram um julgamento rápido ali das pessoas envolvidas. E o Barão de Cerro Azul foi acusado de traição, pelo fato dele, como ele queria, na verdade, resguardar Curitiba, ele aceitou, negociou, né, com os revoltosos, com os invasores, mas ele foi entendido como um traidor e ele acabou sendo executado de uma forma bem triste. E o corpo dele foi executado lá na Serra do Mar. Até hoje lá tem um monumento, né, uma cruz que lembra essa história. E qual a importância do Paraná para a Revolução Federalista? A importância é que no Paraná atrasou o avanço das tropas, né? Eles estavam indo para São Paulo, mas como eles ficaram 26 dias lutando lá na Lapa, ficaram 2 meses aqui em Curitiba, deu tempo do governo organizar um exército lá em São Paulo para vencer, enfim, os federados, né, os federalistas. Bom, lembrando que, então, eu trouxe aqui um trecho do documento em que o Prudente de Moraes, aqui já era o primeiro ano do mandato do Prudente de Moraes, é a carta em que ele declara finalizada a guerra, né, a Revolução Federalista. Então, nesse bilhete diz assim, observe bem a letra ali, que na época a forma de escrever era bem diferente. Então, por exemplo, a palavra anos tem 2 letras, 2 N's, né? Então, a carta diz assim, cumpro o grato dever de vos comunicar a terminação da luta civil que tem perturbado a vida da República há mais de 2 anos, submetendo-se ao regime legal e às autoridades constituídas da União e do Estado do Rio Grande do Sul. Os revolucionários depuseram as armas em 23 do ano corrente. E para finalizar, quero lembrar que o Paraná teve essa importância de conter o avanço das tropas, mas por outro lado, morreu muita gente, teve muita destruição. Então, guerra, ele tem todas essas consequências negativas, né? Então, é importante a gente lembrar disso, né? Que será que tem vitorioso de algum lado, né? Nessa história, na guerra? Certo, criança? Então, por hoje é só. E semana que vem nós voltamos.